Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem e especialista em neuropsicologia clínica. Neste episódio eu falo sobre afasias. E sigo fornecendo o endereço do meu site www.adrianofreitas.com, onde todos podem acessar informações sobre meus projetos, trechos de aula, palestras. Então fiquem atentos e aguardo a visita de vocês, www.adrianofreitas.com. E também solicito àqueles que desejam sugerir um tema para o podcast, deixar um questionamento e que enviem uma mensagem para o nosso podcast. Isso pode ser feito através do e-mail podcast@sustenta-vida.com ou pelo WhatsApp, código 22992221003. Aguardo sua mensagem. E o tema desse podcast são as afasias. Esse tema foi sugerido através de várias mensagens que chegaram de pessoas que relacionam a afasia ao AVC. Mas a afasia ela também pode surgir por outras causas. Vamos entender um pouquinho o que é. As afasias são problemas causados por lesões ocorridas principalmente no lado esquerdo do cérebro, em áreas chamadas área de Wernicke e área de Broca. Essas áreas elas são responsáveis por linguagem. Então, as afasias, elas têm como característica principal a dificuldade de comunicação da pessoa. E dependendo da área afetada, se é a área de Broca ou a área de Wernicke, a pessoa pode ter dificuldade para se expressar, para falar ou para compreender. Ou no caso de afasias mistas, ela pode ter as duas dificuldades. Ela pode ter dificuldade tanto em compreender quanto em se expressar. Então vamos começar entendendo a afasia de Broca. A afasia de Broca, ela ocorre quando esta área, chamada de área de Broca, ela fica na maioria das pessoas, na grande maioria das pessoas no lado esquerdo do cérebro, mas em alguns canhotos ela fica no hemisfério direito do cérebro. Essa área de Broca ela é responsável por a gente se expressar, formular frases, transformar um pensamento em palavras. Quando essa área é afetada, a pessoa tem fortes dificuldades em formar frases, em transformar o que ela pensa num texto, numa fala compreensível por outras pessoas. Isso pode se apresentar de forma severa, né? A pessoa não conseguir achar palavras para falar, então ela tem total dificuldade, ela fica aflita querendo falar e as palavras não saem, ela não consegue formular e pensar nas palavras que vão ser ditas, ou ela pode aparecer de uma forma que a pessoa não percebe tanto, ou seja, ela fala frases longas até, mas as frases saem sem sentido. Porque ela troca palavras, ela, pula palavras, então ela até acha que está se expressando, mas quem está ouvindo não entende nada, porque a frase não diz nada com nada. Então, a afasia de Broca, ela tem esta característica, da pessoa não conseguir transmitir o que ela está pensando. Já a afasia de Wernicke é o oposto. Ela não afeta a fala, ou seja, a pessoa consegue se expressar bem, ela consegue falar, consegue encontrar as palavras, consegue se fazer entender. Mas o grande problema dela está em compreender o que as pessoas dizem. Então ela, às vezes, fala, se expressa, faz uma pergunta, mas quando a pessoa responde ou se dirige a ela, é como se estivesse falando um outro idioma para ela. Ela não consegue dar sentido ao que é dito. E isso é uma característica da afasia de Wernicke. E existem as pessoas que têm uma afasia mista, onde é afetada tanto a área de Broca quanto a área de Wernicke. E essas duas áreas, quando afetadas juntas, fazem com que a pessoa não consiga entender o que se diz a elas, mas também não consiga se expressar. Então é uma situação bastante complicada. O que causa tanto a afasia de Wernicke quanto a de Broca, elas geralmente são causadas por lesões nessas áreas. Agora, que tipo de lesão? Aí não tem como precisar, porque podem ser várias. Isso pode acontecer
de forma aguda, ou seja, de uma hora para outra. E isso geralmente vai ocorrer quando há um AVC, né, um acidente vascular cerebral, ou quando há uma lesão, tipo um acidente de trânsito, uma queda com batida na cabeça, alguma coisa que ocasione lesões repentinas nessas áreas. Essas lesões afetando essas áreas automaticamente vai afetar a fala ou a compreensão da fala. Existem outras possibilidades onde as afasias já não aparecem de forma aguda, elas vão surgindo gradualmente. A pessoa, por exemplo, na afasia de Broca, ela começa a ter dificuldade de achar uma palavra ou outra, mas se expressa bem. Aí, à medida que o tempo passa, essa dificuldade vai aumentando, ela vai ficando mais complicada nesse sentido de achar palavras para as frases. Por fim, ela já não se sente muito aflita e não consegue falar direito. Então, ela pode ir crescendo. Esse crescendo ele já pode ser causado por várias coisas. Diversas doenças podem causar isso, tumores, né? Você pode ter um tumor nessas áreas do cérebro que vão crescendo e pressionando essas áreas. Também pode ser por doenças inflamatórias. Então, diversos problemas podem causar as afasias, sendo também bastante comum como pelo AVC mesmo, como eu já falei, que aí é uma afasia aguda, a pessoa não tem nada, sofre um AVC e no outro dia já está com problemas de fala ou problemas de compreensão. Agora, como que é feito o diagnóstico? Esse não é um diagnóstico dos mais difíceis de se chegar, né? Justamente porque os sintomas são muito claros. A pessoa não conseguir entender o que se fala para ela, ou a pessoa não conseguir se expressar, por si só já indicam afasias. Mas não basta também saber que a pessoa tem afasia. O importante é saber o que originou essa afasia, ou o que vem causando essa afasia, no caso de progressiva, né? No caso daquelas que vêm aumentando gradativamente. Para isso, geralmente, médicos pedem ressonâncias nucleares, tomografias e exames afins de imagem para identificar o tipo de lesão que está acometendo essas áreas do cérebro. E a partir desse tipo de lesão, tentar chegar ao diagnóstico da doença de base, que é a doença que está causando essas afasias. Isso é importante porque não adianta você fazer terapias ou tratamentos para tentar amenizar o efeito da afasia se o problema de base ainda está lá, muitas vezes se agravando. Então, para que isso não ocorra, é preciso conhecer o quadro, é preciso saber o que está causando aquela afasia para, a partir desse ponto, poder tratar tanto a doença de base quanto fazer terapias que possam amenizar os efeitos da afasia. A afasia, como eu falei, ela pode ser mista ou direcionada, e ela também tem outros tipos de classificação, né? Por exemplo, eu falei aqui a afasia de Broca, que é a dificuldade em se expressar, e a de Wernicke, que é a dificuldade em entender, mas alguns profissionais chamam essas afasias de afasia fluente e não fluente. A fluente é aquela onde a pessoa consegue falar, mas tem dificuldade de compreender, ou seja, a de Wernicke. E a não fluente, aquela de Broca, onde a pessoa não consegue se expressar, mas consegue compreender. Existe tratamento? Existe cura? Olha, é muito difícil falar de forma geral, né? Como estamos falando aqui de lesões neurológicas, é muito difícil dizer que possa ter cura, porque tecidos nervosos não se regeneram, áreas do cérebro, quando afetadas, são difíceis de retomarem suas funções da forma exata como eram antes. Então, você falar de uma cura 100% seria complicado. Porém, dependendo da doença de base que está ocasionando a afasia, você poderia até dizer que chega-se a uma cura, sim, em alguns casos eventuais, onde, ao invés de uma lesão na área propriamente, você tem um pressionamento dessa área por um tumor, por exemplo, e esse tumor é removido. Dependendo de como está afetada a área, ela pode sim deixar de ser pressionada, pode, se ela tinha algum inchaço, alguma coisa, retomar
a forma normal e aí ela conseguir recuperar algumas de suas funções ou boa parte das suas funções. Então, a gente pode dizer que há sim, dependendo da doença de base, alguma forma de tentar reverter boa parte do quadro, ou dependendo do tipo de lesão, aí não tem como mesmo. Mas existem terapias que ajudam e muito, em alguns casos até resolvem os efeitos da afasia. São terapias que em muitos casos são aplicadas por fonoaudiólogos, que são terapias que a gente chama de terapias de entonação melódica, por exemplo, é uma delas, que é uma terapia geralmente utilizada para quem tem afasia de Broca, porque a pessoa não consegue se expressar falando, mas ela consegue se expressar cantando. Por que dessa diferença? Porque a fala de um texto ou de um pensamento, ela está ligada ao lado esquerdo do cérebro da maioria das pessoas, que é a área envolvida com a fala mesmo, a área de Broca. Só que nós temos áreas melódicas que tratam de questões melódicas do cérebro que estão no lado oposto do cérebro, no lado direito. Geralmente quem tem lesionado um hemisfério por causa de AVC ou de algum outro problema, dificilmente vai ter essa mesma lesão no lado direito. Geralmente se lesiona um lado do cérebro, né? Um hemisfério. E aí o outro lado, que é o lado melódico, normalmente fica preservado. O que se faz nessa terapia é fazer com que a pessoa se expresse cantando, né? Então a pessoa que tem dificuldade em falar, por exemplo, começa a ser treinada a cantar o que ela quer dizer, através de melodias. E aí ela vai conseguindo. A partir do momento que ela está cantando, vai sendo treinada a suavizar essas melodias para que esse cantar dela fique quase um falar. E aí ela consegue retomar a possibilidade de se expressar e de falar por um condicionamento do cérebro. Nesse caso, não mais utilizando a área de Broca, mas utilizando as áreas melódicas do cérebro. Então, isso é um tipo de terapia possível, a de entonação melódica, mas claro que tudo depende da situação, do caso, né, da intensidade de acometimento, da intensidade da terapia e por aí vai. Ou seja, existem muitos fatores a considerar, mas realmente é muito promissor e é uma ótima alternativa para que se consiga retomar a expressão no caso de pacientes com afasia de Broca. O que é bastante similar, não estou dizendo que é igual, mas é bastante similar quem tem afasia de Wernicke. Também muitas vezes ele não entende, não compreende o que é dito para ele, mas ele consegue compreender mais facilmente o que é cantado para ele. Então é feito um trabalho inverso da terapia de entonação melódica. Então existem sim terapias que podem ser aplicadas para que a pessoa retome a sua vida normal, que ela não deixe de se expressar e não deixe de compreender os demais. Só que isso tudo exige esse conjunto, sabe? Identificação da doença de base, tratamento da doença de base e tratamento através de terapias específicas para a afasia. As afasias fluentes e não fluentes, no caso de Wernicke e Broca, se caracterizam por isso, tá? Dificuldades de comunicação. E muitas vezes é importante ter esse esclarecimento, ter essa visão geral do que são as afasias, porque algumas pessoas elas são deixadas de lado justamente porque as pessoas acham que a questão é outra, né? Acham que a pessoa não está raciocinando bem, que a pessoa, no popular, ficou maluca, ou que a pessoa está se isolando do mundo, ou que a pessoa não quer conversar com ninguém, ou a pessoa está depressiva, quando na verdade não. Essas confusões muitas vezes são porque a pessoa não consegue se expressar ou não consegue interagir com as outras pessoas. Dependendo do caso, isso pode gerar um comportamento que as pessoas realmente confundem. Fulano tá triste, então vou deixar ele quieto, ou então a pessoa ficou maluca, então trata a pessoa como se ela não tivesse consciente do que ela está fazendo, quando é bom, e é importante eu ressaltar aqui, que isso não afeta a capacidade cognitiva. Então as pessoas são perfeitamente capazes de analisar tudo, de raciocinar, de pensar, de chegar a conclusões lógicas, elas só têm a dificuldade de expressar e de entender.
dependendo da situação. Então é importante deixar isso claro, que quem tem afasias não necessariamente tem problemas com raciocínio, memória e outras atividades do cérebro. Obviamente que isso vai variar de caso a caso, né? Uma pessoa que teve uma lesão muito ampla do cérebro que afetou outras áreas, obviamente pode ter algum outro problema associado. Da mesma forma, dependendo do tipo de doença. Mas, assim, no geral, por si só, a afasia não indica nenhum problema de raciocínio. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem e especialista em neuropsicologia clínica. Para escrever para a gente com críticas, elogios, sugestões, dicas, trocas de informação, basta enviar um e-mail para podcast@sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 2299-222-1003. Aguardo vocês na próxima semana. Até lá!